Pessoal, de volta aqui com vocês, fiz o corredor Cláudio Cotter com o desafio 100 vídeos em 100 dias. Esse é o vídeo de número 41, já estamos quase na metade do caminho. E hoje a gente vai falar sobre como destravar o seu posterior de coxa, um músculo que muita gente sente incômodo, precisa destravar, sente que é encurtado. E eu vou explicar o porquê que é muito comum que as pessoas tenham hoje em dia esse músculo encurtado e quais são algumas ferramentas que você pode usar, algumas dicas que você pode fazer no seu dia a dia para liberar esse músculo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Mas é lógico que é muito mais gostoso receber uma massagem de alguém, ser alongado por uma outra pessoa, mas também podendo fazer sozinho, a gente coloca mais em prática no nosso dia a dia e tem muito mais resultado, porque o importante é ir soltando essa musculatura todos os dias, ganhar mobilidade todos os dias é muito mais importante do que fazer uma vez por semana ou 2 vezes por semana, que não tem tanto efeito. É isso aí, se vocês estão gostando desse conteúdo, já curte, compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo e não esquece de seguir o canal, é super importante que vocês ativem o sininho para receber. No momento em que eu posto os vídeos, vocês vão receber um aviso, vão ficar muito mais conectados com o corpo de vocês e com essas dicas que podem ajudar vocês a viverem melhor, com menos dor e principalmente mais ativos. Tem que manter o corpo em movimento sempre, esse é o propósito principal do canal, é estimular vocês a manterem sempre o corpo de vocês muito ativos e com isso diminuir possíveis dores que vocês possam sentir no futuro. Um dos conceitos que as pessoas têm um pouquinho errado sobre corpo é em relação ao posterior de coxa. Muita gente acha que o posterior de coxa é bem alongado e às vezes não é, e muitas pessoas acham que ele não é muito alongado e às vezes o problema não é o posterior de coxa. Um teste que a gente faz para enxergar se tem um posterior de coxa encurtado ou não, retraído ou não, é esse teste aqui, que é um teste que vai dar muita informação para a gente. Por exemplo, se a coluna faz uma boa curvatura, uma curvatura bem redondinha, significa que a coluna tem uma mobilidade boa. Então, provavelmente, o seu problema não está na coluna. A coluna está fletindo todas as vértebras, elas estão entrando em flexão e isso é muito bom. No meu caso aí, a minha coluna não é meu problema. Eu tenho uma boa mobilidade de coluna, apesar de ser um cara meio encurtadão. Então você vê que o meu problema não está na coluna. Já na região do quadril, você percebe que tem uma certa dificuldade em liberar para o corpo descer um pouco mais. E principalmente dá para perceber que meu joelho não estica até o fim, ele fica um pouquinho flexionado. Isso significa que realmente meu posterior de coxa é um pouquinho retraído, é um pouquinho encurtado. Então eu sofro um pouco em tentar manter a mobilidade dos meus posteriores de coxa. E isso é uma coisa que acontece já a minha vida toda. Eu sempre me esforcei muito para ganhar a mobilidade dos posteriores de coxa. E a minha rotina não ajuda tanto porque o treino de corrida me deixa meio encurtado também, meio retraída a musculatura, aumenta a tensão muscular, além, é claro, de um outro motivo que é um dos que eu vou comentar hoje, que é o tempo que a gente passa sentado. O tempo que a gente passa sentado interfere muito e eu evito realmente muito, quem me conhece sabe, eu evito muito ficar sentado porque eu sei o quanto eu sofro para ganhar mobilidade e eu não quero perder a mobilidade que eu ganho, então eu realmente evito ficar sentado um período muito longo porque é realmente uma posição de encurtamento para os músculos posteriores e é um músculo que eu sofro para manter ele com uma boa mobilidade. Então vamos para a primeira dica aqui. A primeira dica eu sempre falo para vocês que eu gosto bastante de automassagem, porque é uma coisa que torna as pessoas independentes, aprende a sentir o corpo, a perceber melhor seu corpo e a sentir seus músculos, né? Ter melhor propriocepção do seu corpo. Então, essa é uma dica bem legal aqui para vocês. Você confere como está a sua mobilidade, põe a mão atrás do joelho, tenta esticar ele até o fim, com o joelho alinhado com o quadril e depois de massagear a parte posterior da coxa, pega os tendões como se fossem cordas de um violão, dá uma tocada aí nas suas cordas de violão, vai passando a mão entre os seus músculos de cima para baixo nesse caso, né? Vai trazendo a musculatura, separando ela e vai massageando todos esses músculos posteriores aí. São 3 músculos mais importantes. Então a gente tem aí o bíceps femoral, que está na lateral da sua perna, e o semitendíneo e semimembranoso, que estão na parte medial, na parte interna da sua perna,
vai massageando. E não se esquecendo, se vocês quiserem pegar um pouco mais para a lateral dos músculos, é bom porque vai liberar também o contato dele com os músculos que vêm a seguir na lateral da perna e na parte medial da perna. Então é muito legal a gente trabalhar essa mobilidade e dissociar os tecidos entre os músculos, que é muito bom. Tem muitas fáscias aí, muitas membranas fibrosas que acumulam tensão, acumulam retração, então é legal dar essa dissociada nos tecidos. Uma segunda dica para vocês é usar a banda mesmo, a banda elástica para fazer um alongamento, só que eu vou dar uma dica mais específica para vocês. Eu já comentei o quanto é importante em outro vídeo manter um pouquinho da curvatura lombar, porque se vocês não mantiverem pelo menos o espaço da mão de vocês atrás na lombar de vocês fora do chão, é possível que uma parte do alongamento que vocês acham que vocês estão fazendo, vocês estejam fazendo uma flexão da coluna. E aí não é interessante porque você está perdendo um pouco o parâmetro do que você está mobilizando. E é sempre legal você trabalhar numa posição neutra com a pelve e com a coluna, para assim trabalhar a perna especificamente. Se nosso objetivo é trabalhar a perna, a gente isola ela do resto e faz um movimento mais isolado com a perna. Assim a gente garante que a gente está trabalhando com essas faces posteriores que estão na região da perna e também, principalmente, focando no posterior de coxa, que é o assunto de hoje. Outra dica, terceira dica, a gente pode fazer o mesmo exercício focando também em fortalecimento. Então a gente faz a extensão do joelho e sobe a perna na mesma posição, só que sem a ajuda da banda elástica, fazendo força com o quadríceps, com o reto femoral, né, com os músculos flexores do quadril. Então os músculos do quadríceps eles estão em isometria e o reto femoral, que é o músculo que está ligado ao quadril, ele está fazendo essa flexão de quadril junto com o ilho-psoas. Então são os dois flexores principais de quadril e eles estão trabalhando aí em conjunto para conseguir fazer essa flexão e ao mesmo tempo trabalhando a mobilidade dos músculos posteriores da coxa. É legal ir até uma certa sensação de estiramento dessa musculatura posterior, desde que sem dor, seja um movimento que não seja dolorido. Esse estiramento não pode ser dolorido, certo? E aí vem mais uma dica para vocês, que vocês façam um alongamento dessa musculatura com movimento, com movimentação. O objetivo é fazer com bastante percepção de postura e em movimento. Esse alongamento o Maradona costumava fazer bastante antes dos jogos. Ele tinha já uma característica, era um ritual para ele fazer esse tipo de movimentação. Então esse tipo de movimentação é muito legal. É importante manter a coluna bem retinha na hora de fazer essa flexão do quadril e trazer o pé em direção ao joelho, fazendo a dorsiflexão, né, a dobrada do pé em direção ao joelho, para que você realmente tenha o estiramento de toda a musculatura posterior dinamicamente nesse exercício. Então você pode fazer andando ou parado no mesmo lugar, pode fazer com permanência também, só relaxando a musculatura, mas lembre de fazer sempre sem dor, que é o mais importante. Esses músculos, esses tecidos posteriores não podem ser estirados com dor, porque o corpo entende isso como uma agressão e ele vai produzir rigidez na sequência e não vai adiantar nada esse trabalho de mobilidade que você está fazendo. Tá certo? Então fica aí com esse mais um vídeo cheio de dicas para vocês, vídeo 41 do desafio 100 vídeos e 100 dias do Físio Corredor, e eu vejo vocês amanhã por aqui. Até mais!